Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Sextou com contratação, oficializaram hoje aí a contratação do Pedro Raul. Vamos falar um pouco sobre essa contratação e todas as notícias aí referentes ao Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado no TikTok e no Instagram. Bom, vou começar com o Pedro Raul, né? O Vasco anunciou hoje, de forma oficial, primeiro com um vídeo no Instagram, desejando boas-vindas e ele fazendo gol lá, vídeos dele fazendo gol no Goiás, ou pelo Goiás, né? E depois saiu aí a publicação também da contratação, da confirmação do fim da novela, né? Enfim, o Pedro Raul é jogador do Vasco, né? O jogador tem 26 anos, 1,93 m, é um jogador que, apesar da altura, não é desengonçado, sabe que faz com a bola no pé. O Vasco quase que o contratou estando na Série B, não contratou por causa de uma questão que era básica, né? Dinheiro, $200 mil, uma coisa assim, que era uma grana que o Caxias Reysol queria e o Vasco não deu, o Goiás foi lá e levou. Mas tá aí o contrato de 3 anos com o Pedro Raul, vai receber 500 mil conto por mês e o Vasco vai pagar em uma parcela no mês de janeiro os $2 milhões, cerca de 10,4 milhões de reais. É isso que o torcedor quer do Vasco. São contratações, mas contratações que cheguem para resolver, não jogador para vir para disputar posição com a base, com o que sobrou de 2022. Olha, se o Vasco fosse para o mercado, ao invés de contratar 15 ou 20 jogadores, como estão falando que vai contratar até abril, para buscar 6 bons jogadores, 6 jogadores para serem titulares desse time, pô, acabou, ninguém ia encher a porra do saco, ninguém ia reclamar, né? Se você traz jogador para resolver, Não, a gente não quer 20 jogadores não, a gente quer 6 a 8 jogadores, mas para resolver, para chegar e ser titular e colocar quem tá lá no banco. Aí sim, agora jogador para vir para disputar a posição, aí é que é o problema. Bom, agora a gente tem a situação do gol, né? O Thiago Rodrigues não vai ficar, saiu do Vasco e o Vasco tem ali um plano A e um plano B. O plano A é ainda o goleiro do Internacional, o Kehler, que pertence ali ao sócio do Bismarck, né? O Vasco tem uma ambição nesse jogador desde lá, de quando começaram a anunciar especulações, né? E o Kehler, parece que o Vasco já fez uma proposta de $3 milhões no jogador, né, no goleiro. $3 milhões aí que vai dar uns 16 milhões de reais. Aí, se o Kehler não vier ou se não der certo, o plano B seria o Léo Jardim, né? O Léo Jardim que joga no Lille da França, goleiro com passagens aí pelo Grêmio, né? E pertence ao BSSM, é a empresa dele aí. Parece que o Lille da França queria $2,5 milhões para liberar o goleiro. Então ele seria um pouco mais barato que o Kehler, mas o Vasco quer porque quer ali como prioridade o Kehler, tá essa novela para tirar ele do Internacional. Quem falou novamente sobre a possibilidade do Kehler vir ao Vasco foi o jornalista Baldasso, um dos maiores influenciadores que fala do Internacional. Diz que se o Vasco aumentar a pedida não tem condição de segurar, tem que vender mesmo, porque é um absurdo pagar $5 milhões em um goleiro, né? Então vou deixar aí para você ver o Baldasso falando de novo sobre a situação do Kehler e o Inter, que também tem como plano B lá o Léo Jardim, já foi buscar informações sobre o goleiro, que se o Kehler for para o Vasco, o Léo Jardim vai para o Inter. Se o Kehler não vir para o Vasco, é capaz do Léo Jardim pintar no Vasco da Gama. Então curte aí o jornalista e influenciador Baldasso. Sobre a possibilidade, a principal manchete, de nós perdermos o goleiro Kehler. O que está acontecendo? O Kehler está recebendo sondagens importantes no mercado, né? E o Inter já tem proposta pelo Kehler. Tem uma proposta negada, inclusive, do Vasco da Gama, que eu já relatei para vocês. O Vasco quer o Kehler de qualquer jeito. Eles já ofereceram $3 milhões pelo Kehler, que é um valor para goleiro interessante. O Inter não aceitou, mas eles devem aumentar esse valor. E tem outras possibilidades chegando de outros lugares também. Então tem o risco iminente de perder o Kehler. Baldasso, mas é só o Inter negar as propostas. Primeiro que não se nega proposta grande por goleiro. Se o Vasco chegar mesmo aos $5 milhões que se fala, por um goleiro, é até uma irresponsabilidade negar.
5 milhões de dólares para um goleiro, tu tem que vender. E outra, não é só no Inter o assédio, é no jogador. Os caras estão indo oferecendo puta salário pro jogador. Então a pressão é muito forte, tem esse risco. O Inter tenta se preparar no mercado. O goleiro que o Inter quer para substituir o Kehler é Léo Jardim. Léo Jardim, goleiro de 27 anos, o Lille da França, já passou pelo Grêmio. Esse é o goleiro que o Internacional está sondando e já estabeleceu algumas conversas. Essa informação é do Diogo Rossi da Bandeirantes. Então tem possibilidade de perder o Kehler, sim. Sim, tem esse risco, isso é preocupante. Porra, chama o goleiro, né? O cara firmado para começar a temporada. Então vamos ver o que vai acontecer. A outra situação. Sondagem, interesse, especulação. Tem mais aí do mercado da bola. O Vasco parece aquele cliente chato que entra nas lojas e vê um vendedor. Pois não, senhor. Não, tô só olhando. O Vasco vai entrando nas lojas falando, não, tô só olhando. E aí saiu mais uma especulação vinda lá do Atenção Vascaínos, né? O Vasco estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Lucas Pires. O cara tem 21 anos, 1,82 m, é agenciado pela TFM Agência. O jogador que não é titular lá no Santos, o titular da posição é o Felipe Jonathan, né? Mas ele jogou bastante essa temporada. O Santos deve uma grana para o Vasco por causa da negociação com o Natan, o lateral que foi para o Boa Vista. O Vasco tomou o calote, ele acabou indo parar no Santos. O Santos tinha uma grana para pagar para o Vasco, se eu não me engano é 6 milhões de reais. Inclusive o Raniel, ele vinha com uma prioridade de compra do Vasco que ia ser descontado nessa grana. Como ele voltou para o Santos tem que pagar o dinheiro para o Vasco. Pode ser que role uma negociação e venha esse lateral, Lucas Pires, um lateral esquerdo para o Vasco, né? O Vasco que na lateral esquerda tem só o Edmar e o Riquelme voltando de contusão. Você vê, né? Tipo assim, você vê aquele discurso dos caras falarem assim, para as pessoas que estão ansiosas, cobrando demais, tá aí, o Vasco contratou o Pedro Raul, tem que ser com calma para fazer grandes contratações. Cara, esse Lucas Pires, para mim, é um jogador comum, assim como aquele outro lá que vem também do Bahia, que é o Patrick de Luca, né? Então, tipo, não adianta, você contrata um peixe grande e vem um monte de jogador para encher linguiça. É o que eu falei, eu prefiro 6 a 8 contratações pontuais, mas boas contratações, do que você sair enchendo o time aí de jogadores que vêm para ser uma aposta, né? Para a gente ver se vai dar certo. A possibilidade de um jogador bom dar certo já é difícil, imagine esses que a gente nem conhece. Bom, para fechar aqui o vídeo, o Vasco está interessado no meia paraguaio Matias Roja, que joga no Racing da Argentina. O jogador tem 27 anos, 1,86 m, é um meia ofensivo, aquele meia clássico, canhoto, né? O detalhe, o jogador tem um contrato vencendo em junho de 2023 e em janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Aí o clube argentino não vai querer tomar esse prejuízo, né? Ou ele faz um negócio agora para receber uma compensação financeira e libera o jogador já agora, ou o jogador, a partir de janeiro, já pode assinar ali um pré-contrato e no meio do ano sair de graça e o time argentino ficar no prejuízo. Acho que o time não vai querer tomar esse prejuízo, deve sentar para conversar, se houver mesmo interesse do Vasco e do jogador de se transferir para o Brasil, o paraguaio pode ser o camisa 10 do Vasco aí para a temporada. Você conhece esse Matias Rojas? Ele já foi especulado no São Paulo e outros times aí do Brasil de Série A, né? Então parece que é um jogador promissor. Deixa aqui o comentário se você gosta, se você acha que pode ser o 10 do Vasco, né? Curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, uma sexta abençoada, até que enfim, aleluia, uma notícia boa, uma contratação oficializada aí pelo Vasco da Gama. Grande abraço e saudações vascaínas. Quando a pessoa tá doente, a pessoa tá com sono. Quando morre, dormiu. E minha mãe falou, pô, teu tio tá com sono, tal, precisa arrumar um médico pra ele. Beleza, falei, não, mãe, arruma um médico pra ele aí, daqui uma semana eu vou estar no Brasil. Beleza, eu tô embarcando pro Brasil, minha mãe fala assim, ó, teu tio não sei não, teu tio tá muito ruim, e o médico já chamou a gente lá pra conversar, não sei não se o tio não vai dormir não, né? Aí eu chego no Brasil, minha mãe me liga e fala assim, ó, tem uma notícia ruim pra dar pra você. Falei, meu tio dormiu, né? Seu tio dormiu. Eu vou deixar, o meu amigo já tá levando algumas malas minhas pra ir. Eu vou passar no banco pra resolver o que tem que resolver e já vou aí, já paro direto no velório, né? Aí beleza, aí passa 30 minutos, minha mãe me liga, tadinho do teu tio, ele não tem nenhuma roupa. Não tem como arrumar uma roupa pra ele. Eu falei, tem uma mala minha que tá chegando aí, tem umas roupas lá, pega qualquer roupa lá que eu não vou usar
e bota no meu tio. Chego no velório, né? Cumprimento todo mundo, faz tempo que eu não vinha pro Brasil. Eu vou na direção do meu tio no caixão. A hora que eu olho assim, eu regalo o olho. Eu falei, vocês não fizeram isso, não. Botaram o terno do Parma que eu jogava no meu tio no caixão. Com o escudeto do Parma. Escudeto e a gravata do Parma. Eu falei, gente do céu, tanta roupa, sem fazer isso. Aí um outro tio meu tava meio mamado, né? Falou assim, ele vai representar Parmalat no céu.